Vamos tomar. A deputada Janaína Pascoal, que está conosco, que sempre que participa é brilhante nas suas colocações, traz uma grande contribuição. Deputada Janaína, prazer tê-la conosco no nosso debate de hoje. Prazer é todo meu, agradeço o convite, aproveito para desejar a todos um 2021 com muita saúde, que é o que importa, né? 2020 provou que o que importa é a saúde. Então, fico à disposição. Maravilha. Então, deputada, comece aí com 3 a 4 minutos fazendo a sua consideração. O tema nosso do debate de hoje é com relação a este caos, né, ou esse colapso que a gente está vendo aí. Eu sempre tenho colocado que é um colapso, entre aspas, lá no Amazonas, faltando oxigênio. A culpa é do governo Bolsonaro ou é dos prefeitos e governadores, que começa a ter essa grande discussão de quem é o responsável por esse momento que o Amazonas está vivendo? Olha, o Procurador-Geral da República instaurou um inquérito. Pelo que eu vi na imprensa, ele está notificando todas as esferas de poder, né, no âmbito da saúde, para se manifestarem com relação ao momento em que foram notificados da possível falta do oxigênio. Então, eles estão avaliando, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, se houve responsabilidade, né, e de quem foi. Não é impossível que tenha havido erro em todas as esferas. E aí vai ser necessário uma análise cautelosa para saber se esse erro, né, entra no âmbito criminal ou não. Aparentemente, o erro, a culpa, a falta de cuidado, aparentemente ficou nas esferas locais. Tá? É bem verdade que houve um boom de casos, seja pela nova versão do vírus, que, pelo que tudo indica, contagia mais facilmente, seja pela falta de cuidado nas comemorações de fim de ano. Houve um boom, né, de necessidade de oxigênio, então pode ser que se comprove que era impossível suprir essa demanda, mas me parece que foi desorganização local, porque o governo federal passou uma verba significativa, foram mais de 300 milhões, e não me parece aceitável que o prefeito, que o governador não tenham percebido que haveria essa falta. Mas a autoridade competente está investigando. Me parece que Manaus é prioridade absoluta para o país, né, porque é a capital que mais está sofrendo, o Amazonas é o estado que mais está sofrendo. Eu divirjo do colega que me antecedeu, respeitosamente digo que se o médico, eu não sei quem foi o médico que falou no começo, mas se o médico foi autoritário ao querer impor a visão dele, essa visão que também nega qualquer eficácia, né, aos tratamentos que vêm sendo feitos com sucesso, é igualmente autoritária. A autonomia do médico, ela deve servir tanto para prescrever como para não prescrever. Seria uma violência para com os médicos que estão na ponta, por exemplo, o ministro da Saúde obrigar a administrar cloroquina, azitromicina, cortisona ou qualquer outra substância. Mas é igualmente autoritário quando um secretário municipal de saúde, quando um secretário estadual de saúde, um prefeito ou um governador proíbe o médico, né, de atuar com liberdade na ponta. E isso está acontecendo no país. Talvez as pessoas estejam falando tanto, né, em tratamento precoce, que eu acho que nem é a terminologia mais adequada, mas em administração de medicamentos, os medicamentos que existem para os efeitos da doença, porque a resistência está sendo muito grande, a ideologia tomou conta, né, dos dois lados, e só quem está padecendo com isso é a população, sobretudo aquela que adoece. Eu mesma, no início da pandemia, recebi uma série de reclamações de munícipes de várias cidades do estado de São Paulo que não conseguiam ter acesso a medicamento por questões políticas. Então, a ideologia, ela atrapalha, tanto do lado do bolsonarismo, como do lado do antibolsonarismo.
Tá ótimo, feito então aí as considerações iniciais da deputada Janaína Pascoal, que fica conosco agora nesse bloco, nos ajudando aí a fomentar o debate. Nós queremos a sua participação, você que é nosso ouvinte, mandando para cá a sua opinião sobre o assunto. Nós temos aqui o José Roberto dizendo fim dos tempos, Cícero de São Paulo, a culpa é de São Paulo que votou no Dória, pois todo mundo sabia que ele só é bom de marketing. A grande meta do governo de São Paulo é desmoralizar o governo federal. Daniel Duarte, o Supremo Tribunal Federal mandou o Bolsonaro não se intrometer. Ele mandou dinheiro, mas governadores e prefeitos fizeram tudo errado. Luiz Fernando de São José dos Campos, professor Marcos Brito, a OMS muda protocolo dela de 5 em 5 minutos. Estão perdidos até hoje. Então, como você diz que o governo Bolsonaro é culpado? Inclusive a hidroxicloroquina funciona aqui no Brasil e na África há mais de 70 anos contra a malária e outras doenças. Entendi. E agora não pode mais ser usada? Vanusa Gonzaga da Cunha, Vasco, ela diz assim: precisamos olhar a justiça com seriedade. Um país que não pune quem está fazendo a coisa errada, cadê o profissional pela saúde do Amazonas que estava roubando? Tem que ser punido. Qual ciência importa? A da OMS, e aí eu não entendi aqui o restante da consideração da nossa ouvinte. Mas vamos lá, então eu volto com os nossos convidados, agora na tela aí a deputada Janaína, o deputado Gilberto Nascimento e também o Marco Brito, com relação a esse ponto do Amazonas. A deputada trouxe o fato de que a PGR está investigando e vai se colocar aí quem são os culpados efetivos. Muito provavelmente cada um vai ter a sua ponta de responsabilidade. O fato é que pessoas estão morrendo no Amazonas. E ela trouxe um fato interessante, que é o fato de, vamos dar um exemplo de uma transportadora. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa grande transportadora e que ele faz lá transporte para uma determinada empresa, que é uma empresa de grande nome. Posso até citar o nome aqui, não há problema nenhum fazer uma propaganda gratuita, que é o Magazine Luiza. E ele falou, eu tenho 80 funcionários lá à disposição. Hoje, 2 caminhões foram distribuídos. Só que se eu diminuir o número de funcionários, no dia seguinte, se me vier 40 caminhões, eu não consigo atender. Então ele já previu a possibilidade de um crescimento e automaticamente manteve a sua estrutura para que isso acontecesse. Se ele diminuir, ele perde. Quando governadores e prefeitos diminuem ou fecham os hospitais de campanha ou diminuem uma quantidade de leitos, isso não acaba sendo também algo irresponsável? É apenas uma pergunta reflexiva. Ô Cláudio, o problema é o seguinte, naquele momento... Tá ligado o microfone? Tá. Naquele momento, o que estavam dizendo é que o problema estava resolvido. O mundo estava dizendo que foi resolvido. Em outros países também reduziram os hospitais de campanha. Porque os hospitais de campanha estavam ficando muito caros. Por outro lado, muitos funcionários que estavam nos hospitais de campanha já não estavam mais nas suas bases. Porque ninguém contratou tanta gente mais. Porque não tem, por exemplo, eu quero contratar 200 médicos para amanhã. Não tem na praça. Eu quero contratar 200 enfermeiras. Também não tem na praça. Agora, o que esse pessoal fez? Muitas vezes pegaram, inclusive, funcionários que estavam nos hospitais, que nos seus momentos de folga foram trabalhar nos hospitais de campanha e que estavam todo mundo cansado. Aí, na medida em que diminuiu também o número de casos, os governadores também, e aí vamos pensar também no seguinte, os governadores pegaram e diminuíram, falaram, estava custando muito caro, que estava realmente custando muito caro. Até por uma questão de responsabilidade. Claro, também. E voltaram para os seus hospitais de origem. Uhum. Esse foi o caminho. Agora, surgiu o problema novamente. Agora, isso também não tira a culpa de qualquer pessoa que seja. Ok, Marco? Bom, então, o caso é bem maior, né? Bem mais amplo do que isso, né? Porque quando a gente fala dessa questão que você exemplificou aqui, a gente tem que pensar também que as prefeituras e o governo federal, o estadual, fizeram o quê? Diminuíram o ônibus pro povo, quer dizer, andou mais aglomerado, mesmo fazendo lockdown, fizeram lockdown, acho que geral, né? Até mesmo diminuiu o transporte, diminuiu um monte de coisa. Então diminuiu os custos, mas aí continuou o mesmo problema, porque as pessoas também andavam aglomeradas. Então toda a questão foi feita, que desencadeou um problema, porque eles diminuíram tudo, praticamente fizeram exatamente o que não devia ser feito, no caso de lockdown, por exemplo. O governo de Manaus fez o que acho que a maioria tinha feito, até abrir aquelas portas. Então tudo isso causou, acho que esse problema. Quando a gente critica o Bolsonaro, é muito mais naquilo que ele fala, de que ele não deveria falar como presidente, que ele deveria apoiar muitas outras coisas que ele não faz. Então não é só, e todos nós sabemos que a culpa não é só dele, mas ele também tem parte nisso. E essa é a questão que a gente tem que deixar bem claro, que é a pergunta do programa, né? Ele tem culpa? Tem. Que nível é essa culpa? Que nível é o problema dele não trabalhar em cima daquilo que ele está dando ou que ele está entregando aos estados e municípios? Ele também tem que investigar isso. Agora, não dá para confiar mesmo nesses governos. Olha, tem o Emerson aqui, eu quero ouvir a deputada. Com relação ao Amazonas... Vai lá.
havia uma situação também de inadimplência para com os médicos no estado, mesmo antes da pandemia, né? Então, eu lembro que quando começou o problema, na primeira onda ainda, que eu, inocentemente, achei que faltavam médicos no Amazonas. Nós começamos até a mobilizar médicos para irem para lá. E a informação que eu recebi é de que havia médicos, sim, no Amazonas, só que eles não eram remunerados havia um bom tempo. Então, existe um problema sério de inadimplência para com os profissionais de saúde. Na minha leitura, houve uma escolha equivocada de vários gestores no sentido de privilegiar os hospitais de campanha em prejuízo das estruturas já existentes. Foi muito dinheiro liberado, tanto do Tesouro Federal, né, da União, como dos próprios tesouros estaduais. E esses dinheiros foram empregados principalmente nos hospitais de campanha. Mas, doutora... E os hospitais de campanha não são permanentes. Então, assim, eu, inclusive, aqui em São Paulo, votei contra o decreto de calamidade, porque já havia um plano de investimento nos hospitais de campanha. E nós, por exemplo, em São Paulo, temos muitos hospitais permanentes. Posso só fazer uma questão? Pois não. Mas esses hospitais de campanha não era apenas para isolar, não apenas para isolar o pessoal, o grupo que tinha Covid do hospital, para que eles pudessem também fazer os outros tratamentos? Não tinha também esse viés? Olha, eu posso falar melhor por São Paulo, que foi o que eu acompanhei. Houve uma suspensão da maior parte dos tratamentos não Covid. O que até a gente para refletir se os bônus foram maiores do que os ônus, porque agora vai começar a ter um boom de diagnósticos, por exemplo, de câncer, né, numa fase mais avançada da doença. Então, tudo tem dois lados. Aqui, como tem uma estrutura, uma malha hospitalar diferenciada, eu entendo que não se deveria ter privilegiado o sistema de hospitais de campanha. Talvez num estado como o Amazonas não houvesse alternativa pela falta de hospitais. Eu acredito que esse debate, no que concerne aos hospitais de campanha, ele tem que ser feito estado por estado. Foi um gasto muito elevado, a ocupação ficou muito aquém do imaginado e nós deixamos de investir em equipamentos permanentes. Agora, eu entendi a sua ponderação nessa sua segunda intervenção. Eu entendo que nós não podemos perder a oportunidade de chamar o presidente e os seus apoiadores à razão, né? Eu sou uma defensora do tratamento, né? Não sei se a gente deve utilizar a terminologia precoce, porque está dando muita confusão com medicalização preventiva, mas eu sou uma defensora do tratamento com os medicamentos que há disponíveis. Acompanhei uma série de casos de sucesso na rede pública e na rede privada. Conheço muitos médicos que estão com medo de trabalhar por causa da perseguição que há. Então, eu apoio o governo federal nessa pauta, de dar força para esses médicos, mas entendo que o presidente e seus apoiadores têm que tomar cuidado com a forma, com a implicância também. Ontem, por exemplo, goste-se ou não do governador João Dória, queira-se ou não tomar a Coronavac, foi um acerto, entendeu? Foi algo positivo. É a única vacina que tem disponível. A maior parte da população quer se vacinar, né? As pesquisas que foram feitas não encontraram efeitos adversos. Então, quando o bolsonarismo vem a público para atacar um acerto, só se deprecia, né? Então, eu não consigo ver que a vacinação, que nós estejamos diante de um ou, tá? Eu acho que nós estamos diante de um né? Comportamento preventivo responsável, máscara, álcool gel, não aglomeração né? Vacinação uma vez infectada, a pessoa ter acesso a todo tipo de tratamento disponível para os efeitos da doença. Porque não tem sentido querer defender que uma pessoa com pneumonia vai ficar sem medicamento esperando o corpo reagir. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Ou esperando o teste. Assim, é muito... Perdão. Ou esperando o teste. Mas o teste, deputado, não o senhor pode até não concordar, mas o teste não é o mais importante.
Porque a Covid pode ser diagnosticada pelo quadro de sintomas da pessoa. Sim, deputada Janaína, desculpe. O que eu quero dizer é o seguinte... Só para finalizar, deputado, um minuto. Eu mesma estava com Covid, o meu PCR deu 2 vezes negativo e os médicos diagnosticaram pela minha sintomatologia. Eu estava sem olfato, sem paladar, com tremores, tosse, falta de ar e 50% do pulmão tomado conforme a tomografia. Então, foi um caso em que eles iniciaram o tratamento contra os próprios exames de Covid-2 por força dos sintomas. Então, os testes são importantes, mas não são determinantes. Deputado? Quando eu digo, deputada Janaína, quando eu digo do caso dos testes, eu digo o seguinte: lamentavelmente nós tivemos muitos casos em que as pessoas acabaram indo, fazendo o teste, esperando uma semana para chegar o teste. E quando chegou o teste, lamentavelmente já estava com a sintomatologia totalmente, quer dizer, tinha sido comprovada anteriormente, porém, a pessoa já estava num estado totalmente degradado. Não é? Quer dizer, já sem condições de respiração, sem nada, e que acabou indo para os hospitais e acabou sendo entubada. Então, quando eu digo isso, é exatamente o fato da demora. Então, nós estamos concordando, entendeu? Sim, claro. Esperando o teste. Tem que fazer a análise e entrar com o tratamento, entendeu? É esse o ponto de divergência. Ninguém aqui está defendendo ser irresponsável, ninguém aqui está falando contra a vacina, mas não dá para ficar esperando, porque quanto mais espera, mais o quadro agrava, e aí o que há disponível pode não ser suficiente. Então, nós estamos diante de uma situação e não ou. Então, infelizmente, os formadores de opinião estão tentando fazer crer. Então, deixa eu aproveitar aqui a fala da deputada Janaína e fazer uma pergunta ao Marco Aurélio. A deputada fez a colocação no sentido de, a gente fala de negacionismo, né? Então, muito se fala do negacionismo do governo Bolsonaro com relação à pandemia em si, gripezinha e assim por diante. Mas ela colocou um fator interessante. Do outro lado, não acaba vendo também um negacionismo somente pelo fato de, não, foi o Bolsonaro que falou, então vamos negar. E não faz o tratamento precoce ou preventivo, como defendido pela deputada? Bom, sempre tem o exagero dos dois lados, né? A gente viu aqui um médico que já foi totalmente contraditório. A gente sabe que precisa realmente ter um tratamento. A gente espera que... Eu queria acreditar que dá certo. Mas segundo o que eu vejo, não funciona. Mas eu também não digo que a pessoa não tem que fazê-lo, né? É como eu disse, a azitromicina se eu não me engano, é essa. Eu ainda não tenho a certeza se é esse remédio que serve para pneumonia. Se é ele, foi dado para as pessoas e tratava esse caso, então a gente não pode negar que isso ajudou neste caso, mas o grande problema é que os negacionistas da vacina, por exemplo, os negacionistas no caso de que são contra o kit V, como é que ele chama? Como que o Bolsonaro chama esse kit? Kit Covid. Que o kit Covid vai resolver toda a questão. E aí, ele diz na fala, na entonação da fala. É como a doutora usou aqui a conjunção E, né? E aí é uma unidade, uma união de coisas. Mas o Bolsonaro, ele negava, ele dava a entender a negação sobre a vacina, várias vezes fez isso, e falava que a cloroquina já ia resolver tudo. Então, mas a minha pergunta é exatamente essa. Se da mesma forma ele fazia o negacionismo com relação ao restante, isso. Não está se fazendo um negacionismo também com relação a essa parte? Então, exatamente. Aí o que a deputada colocou, vamos usar o toma, faz o preventivo, não resolveu, vai para outro tratamento? Sim, tudo bem, mas essa é a questão. Existem alguns deles que resolvem, só que, por exemplo, a hidroxicloroquina já é uma pesquisa anterior que já dizia que não vai resolver. Agora, se é o caso de tomar, porque estão falando... Eu acho que tudo bem. No meu caso, que não sou especialista na área. Mas seguindo a Organização Mundial da Saúde, não vai resolver para nada. Já outros, como o caso da azitromicina, parece que ajuda a questão. A negação que você está falando desses grupos, eu acho absurdo, eu acho exagero mesmo. Só que quando me perguntam se resolve, eu falo, cara, que eu sei não resolve. Mas se você quer tomar, é um problema seu. A pergunta que eu fico aqui é tema para um outro debate, deputado, mas se tudo que a OMS fala é verdade. Ou seja, será que ela acerta em tudo? Será que a OMS não erra? Não, já provou que não, né? Então, eu não sei, quer dizer, mas eu acho que tem sim que ter questionamento, até porque a OMS
é uma organização internacional que, logicamente, tem os seus interesses, tem as suas políticas, Então, quer dizer, então também não dá para daqui um pouco entender que tudo que a OMS fala é verdade. Eu correto? entendo quando vocês falam dessa questão, parece muito teoria da conspiração, mas eu entendo que existem os seus interesses, eu sei que tudo existe interesse, mas eu acho que quando chega num momento como o nosso hoje, negar assim uma organização como ela fica meio complicado para nós, principalmente porque nós temos pesquisas eu acho que importantes. Ninguém quer negar, eu acho que é isso. Se existe alguma outra forma que está dando certo, que na realidade na pondarinha está dando certo, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar, vamos entender também que ela pode ser usada. Agora, o que os negacionistas aí do outro lado também dizem, não, mas não façam porque não dá certo, porque isso é coisa de Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é médico, porque o Bolsonaro... Peraí, não é isso, gente. Se tá me servindo e houve cura em alguns casos, vamos tomar também, vamos fazer o teste, vamos embora pra frente. Ainda que não comprovado, né? Correto? Ainda agora, que não comprovado, né? A vacina é importante? É importante. Eu acho que a vacina tá vindo aí. Vem agora a vacina da China, o Coronavac, tá vindo a vacina americana, tá vindo a da Índia, Oxford, né? Tá certo? Eu acho que tudo bem, acho que as pessoas têm que entender isso. Agora, o que não dá é pra simplesmente ser negacionista de um lado ou do outro. Isso que não dá. E o Brasil tá vivendo muito isso hoje. Mas eu falo que gosto do azul, o cara fala, não, mas eu também gosto do azul. Mas pra dizer que eu não gosto, eu gosto do verde só. Tá bom, mas peraí, vamos tentar fazer o verde água, o verde, não é? Quer dizer, então vamos tentar. E principalmente eu volto a dizer, gente, nós estamos tratando de vacina, nós estamos tratando de tratamento, nós estamos tratando de pessoas que estão morrendo, nós estamos tratando de gente que está aí na ponta da linha sem o mínimo de oxigênio, morrendo, se batendo. Eu estava conversando com um deputado do Rio esses dias, que ele estava me dizendo, Gilberto, é a pior coisa do mundo. Ele teve, e ele é um rapaz, inclusive, um senhor, um deputado com 1,90 m. Eu falei, impressionante, tinham que segurar a minha cabeça porque o rosto batia como uma galinha quando está sendo sufocada. Correto? Quer dizer, diz que o sentimento é como de afogamento, de afogamento, de morte. Tá certo? Então, agora, repito, o juramento é aquilo que eu falei, é sempre prolongar a vida e não o sofrimento. Isso precisa ser visto. A gente tem que saber que o melhor tratamento até agora, bom, depois da vacina, antes da vacina, né, era o distanciamento, que muitas vezes foi negado também. Então tem todas essas questões aí. Aí, quando colocam-se a culpa no presidente, é por causa dessas falas negacionistas dele. E agora, os negacionistas da vacina também foi incrível, né? Nós vamos virar jacaré, vocês já estão sabendo também. Ô deputada, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente sempre faz o convite para participação especial nesse terceiro bloco, que é esta meia hora. A senhora poderá continuar conosco ou encerramos aqui? Não, posso continuar. Eu posso aproveitar para fazer um comentário? Pode, então faz o comentário, vamos pro intervalo e depois eu quero voltar no próximo bloco. Não é exatamente o tema de hoje, mas como ontem foi aprovada a vacina, né? E aí teve essa ação aí entre o governo estadual aplica a vacina, o governo federal diz que não poderia, que seria quarta-feira tudo junto. A gente vai discutir isso um pouquinho no próximo bloco. Pois não, deputada? Tá. Não, quando eu fui visitar o Butantan, e eles desenvolveram, ao lado da vacina que eles estão invasando, eles desenvolveram um soro anti-Covid, tá? Os cientistas do Butantan, por iniciativa própria, já quando começou a pandemia, iniciaram as pesquisas e eles conseguiram ter sucesso ao desenvolver um soro. O soro, diferentemente da vacina, ele já é aplicado em quem está com a doença. E eu não consigo compreender por que a imprensa não fala do soro, por que não se solicitou o uso emergencial desse soro, porque o Butantan é referência na América Latina na produção de soros. Então, eu quero ocupar esse espaço aqui para dizer que nós precisamos trabalhar para a utilização do soro que foi criado no âmbito do Butantan. Eu já oficiei a instituição. Assim que o sistema de protocolo da Assembleia voltar, eu vou fazer requerimento de informações ao governador, porque eu quero ver o mesmo entusiasmo, né, aplicado na vacina, e eu acho isso muito positivo, quero deixar claro aqui, para a utilização emergencial do soro. Doutora, mas isso não... Com certeza vai salvar muita gente. Mas isso não tem que ser levado também para a Anvisa, não tem que ter todo um protocolo? Por que não foi feito isso já? Tem, mas pode ser feito com urgência também, não pode? Da mesma forma que fez a vacina? Não, então, mas tem que passar pela Anvisa, até a vacina Coronavac. Não, ok, passar sim, mas o que a deputada está falando é de, poxa, por que não pega esse também e acelera? E também vai para a Anvisa e faz tudo isso. É o que eu estou falando, por que não pega já esse que a senhora já viu, já testaram, não leva para a Anvisa? O que está faltando para fazer isso? É esse o questionamento dela. Então, e é essa questão para ela, porque... Deputada. Na visita que eu fiz, eu não recebi essa informação.
Eu mandei ofício agora e vou preparar requerimento de informações, porque tem umas datas específicas, porque eu entendo que eles têm que fazer as mesmas solicitações que fizeram com relação à vacina, para que nós possamos utilizar esse soro o mais rapidamente possível. Quando eu fiz a visita, já havia mais de 2.000 frasquinhos de soro prontos. São 2.000 pessoas que podem ser salvas. Eu acredito que hoje já haja muito mais. Tá certo. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte então. Então vamos ao intervalo, a deputada continua com a gente no próximo bloco. A gente vai falar um pouquinho sobre a liberação. A Anvisa ontem libera as vacinas em questão emergencial, ainda tinha alguns documentos faltando para serem assinados, e o governo de São Paulo foi lá e já fez. Isso é uma ação de marketing ou acertou o governo João Dória? Vamos ao intervalo e voltamos já já. Com a última meia hora do nosso debate de hoje, dá tempo ainda, vai lá, participa da nossa pesquisa lá no nosso Instagram, aliás, no nosso Instagram, nosso Facebook, né, Cláudio? É isso aí, no Facebook, vamos começar pelo Facebook. Facebook aumenta o número de pessoas dizendo que a culpa é de governadores e prefeitos. Então o resultado aqui, 13-87. 13% dizem ser culpa do presidente Jair Bolsonaro, 87% dizendo ser culpa dos governadores e prefeitos. No Instagram, 15-85, ou seja, 15% dizendo ser culpa do presidente Jair Bolsonaro e 85% dizendo ser culpa dos governadores e prefeitos. Você pode continuar dando a sua opinião, temos mais agora um bloco de mais 30 minutos, você pode continuar dando a sua opinião através do Instagram e através do Facebook, todos eles /EuToNaVida, ou nos acompanhar ao vivo através do YouTube, youtube.com/EuToNaVida. Em todas as mídias nós estamos ao vivo, mas tem uma melhor experiência através do YouTube. Hoje aqui conosco o Marco Brito, deputado federal Gilberto Nascimento, deputado estadual Janaína Pascoal, discutindo este tema, se a culpa deste momento que o Amazonas vive, começa em Amazonas, mas todo mundo diz aí que se não tomar cuidado isso pode se estender pelo Brasil, que é a questão da falta do oxigênio. Muitas pessoas morrendo por falta de oxigênio. A Amazonas vive um momento desesperador, principalmente para as famílias que têm pessoas que estão aí infectadas pelo Covid, e se a responsabilidade seria do presidente Jair Bolsonaro ou dos prefeitos e governadores. Mas eu gostaria, nesse bloco final do nosso programa de hoje, falar um pouquinho sobre essa questão da vacina. Ontem a Anvisa liberou a forma emergencial da vacina, ainda tinha, pelo que vi pela imprensa, alguns documentos a serem assinados, mas o governo de São Paulo foi lá, se antecipou e já começou a vacinação. Erra o governador João Dória ou acerta o governador João Dória quando antecipa? O ministro Pazuello vai à imprensa dizendo que foi errado, uma vez que a vacinação começaria em nível nacional a partir de quarta-feira agora, dia 20. Eu quero ouvir a opinião dos nossos convidados. Começo por quem? Pelas damas. Vamos começar pelas damas? Por favor. Deputada Janaína. Olha, eu entendo que a formalidade, ela só se justifica em alguma substância. Então, aguardar a aprovação da Anvisa, haja vista que não havia aprovação de nenhuma agência internacional, era uma formalidade com substância. Então, se ele vacinasse antes, cometeria um erro. Na medida em que houve a aprovação, esperar a formalidade do lançamento da campanha nacional é algo, com todo respeito, sem substância. Diante de uma pandemia em que nós temos pressa de imunizar a população, me parece que o governador acertou ao iniciar a vacinação ontem, a dar sequência a essa vacinação hoje, em especial com os profissionais de saúde. Entendo igualmente que, uma vez recebendo as vacinas e tendo já a estrutura, todas as cidades devem dar início imediatamente à vacina. As formalidades, com todo respeito, só se justificam quando elas têm conteúdo. Se não tem, não acho que tem que prevalecer. Marco Brito. Bom, a gente tem que pensar assim, até minha filha já me falou isso, a gente tem que pensar que tem marketing puro em tudo, né? Principalmente nessa questão que está acontecendo ultimamente. É claro que o Dória acabou fazendo isso. E essas relações de fazer a campanha digital, a gente vai fazer o quê? Como ela me disse agora há pouco, se a gente vai esperar o dia D, a hora H, o mês M, até quando? Então, claro que eles determinaram aí a data. Mas é questão pública, né? É questão de calamidade pública, vamos dizer assim, por causa da doença. Então, quanto mais rápido, melhor. Agora, deveria-se já saber que isso ia acontecer, os governos, aquilo que, vamos voltar na questão do STF disse,
parceria. Vai ter, então vai ser domingo mesmo, tá bom. Então vamos todos domingo aí e vamos resolver isso e vamos apresentar a vacina. Ela é nossa, né, do Brasil, vamos dizer assim, entre aspas, é brasileira, né? Tem a mão do Butantan junto aí, invasando ou não. Então deveria ser feito tudo junto. Fazendo uma brincadeira aqui do Brasil e a Janaína. Porque a Janaína tem lá nas redes sociais dela, é Janaína do Brasil. Deputado Gilberto. Na realidade é o seguinte, nós vivemos um momento de calamidade pública, então não dá para realmente ficar... Claro que o ideal seria, nós temos o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar ao meio-dia da segunda-feira tal, mas enfim, talvez fosse isso, né? Mas não dava para esperar. Acho que o governador também acabou fazendo o papel dele. Ele é um homem de marketing também, a gente tem que reconhecer isso, todo mundo reconhece, não é? E acabou fazendo aquilo que ele lutou, chegou um determinado momento, foi o primeiro a ter a vacina aprovada e ele acabou fazendo. Quer dizer, agora, isso também, não dá nem para criticar isso, ou não dá nem para... Eu acho que as pessoas, por exemplo, aquela senhora que foi ontem vacinada lá, a enfermeira da Zona Leste, bacana, talvez já esteja, se Deus quiser, e o que eu torço muito para que a vacina dê certo, já é uma pessoa a menos na possibilidade de contrair o vírus, tá certo? Hoje de manhã ela já deu uma entrevista e falou que tá tudo bem, por enquanto. Tá tudo bem, então tá tudo bem, vamos embora pra frente. O importante é nós pensarmos pra frente, gente. Vamos, se A começou, se B começou, não vamos olhar isso, vamos olhar o seguinte, são vidas que vão ser salvas, são vidas que vão estar bem, se Deus quiser, repito, torço muito pra vacina dar certo, que cheguem outras vacinas, que tenha vacina para vacinar 210 milhões de brasileiros, fazer depois de 21 dias, que parece que é a orientação aí da Anvisa, fazer a segunda dose, queira Deus que dê certo, porque a gente quer um país salvo, um país são, um país livre, e um país economicamente fluindo, bem, uma coisa que vá bem, que as políticas, os políticos se entendam, que haja realmente uma coordenação para o Brasil voltar a crescer. É isso que nós precisamos fazer. Eu já não quero, já discuti tanto esse negócio de Covid, eu quero discutir o Brasil, crescendo, os 14 milhões de pessoas estão desempregadas, a necessidade da gente recuperar o Brasil, a necessidade de pagar uma parte das dívidas que nós devemos, a necessidade de nós, perante o mundo, nós estarmos bem posicionados. É isso que nós precisamos, gente. O Brasil tem tudo por acontecer. Vamos ver se a gente sai um pouco dessa discussão. Mas o importante é o seguinte, vamos embora pra frente, esse problema do Covid vai passar e eu espero que o pessoal não esteja querendo já outro problema para poder, principalmente aqueles que fofocam e criticam de todos os lados, né? Já um outro problema para poder se dar nisso porque a eleição é ano que vem. Não. Gente, vamos pensar no Brasil. Estamos no mesmo barco, o barco é único e se afundar, vai afundar todo mundo, não se salva ninguém. E o barco chama-se Brasil. E o Brasil precisa crescer. Tem crianças nascendo, tem gente desempregada, tem gente com doença, tem gente com dificuldade. E é para essas pessoas que a gente tem que olhar nessa hora. Esquecer o lado político e pensar no crescimento do Brasil. Bom, o deputado Gilberto Nascimento e o Marco comentaram aqui a questão do marketing, né? Então eu vou jogar só essa última informação e depois nós vamos para considerações iniciais, mas eu quero ouvi-los. Que a gente vive num tempo de fake news violento, né? Sim. Então a gente hoje, para você saber o que é verdade ou não, é uma dificuldade, né? Eu tenho até medo de passar uma fake news. Mas eu vi uma notícia, que saiu hoje inclusive pela manhã, de que essa senhora que tomou a vacina, ela já havia tomado 2. Então ela já tomou nesse período do teste, ela já tomou 2 vezes a vacina. Mas ela foi da parte Mas como que ela vai ser a primeira vacinada? Sim, mas ela foi a do placebo. O que é placebo? O povo não entende nem esse negócio. O único placebo, o cara falou, o cara pensou que era um pedaço de sebo que ele comprou no mercado, no açougue. Tá? É isso, o povo entende. O povo não entende o que é placebo, o povo não entende. O povo precisa ser esclarecido nisso. Agora, as autoridades políticas, e principalmente o pessoal da imprensa, tinha que esclarecer um pouco melhor isso. Mas, na realidade, acabou não esclarecendo, porque talvez até não interesse. Bom, então a minha última pergunta para vocês é o seguinte, estamos diante então, obviamente, de uma briga política, mas essa vaidade política não prejudica a população? Porque o Dória ter feito com urgência, deputada, tudo bem, é utilidade pública, tem que ser com urgência, mas me parece ser muito óbvio que há uma ação de marketing aí. Então, veja, ele é, como bem disse o deputado, um profissional do marketing. Porém, ao lado disso... nós estamos numa situação emergencial, então eu não vejo sentido em ficar esperando 2, 3 dias para iniciar uma vacinação que precisa ser iniciada o mais rapidamente possível. O que eu tento falar, né, com os meus amigos bolsonaristas, porque eu sou uma criatura que convive bem, tanto com bolsonaristas como com antibolsonaristas, com petistas, né, apesar de ter sido aí a líder do afastamento do PT do poder. Mas a questão é a seguinte, qual é o ganho para o presidente, né,
em desmerecer essa conquista. Não seria mais inteligente, né, querer, vamos dizer, vivenciar junto essa conquista? Quando os seguidores do presidente, inclusive parlamentares bolsonaristas, vão para as redes para desmerecer a vacinação, para querer cavar que essa senhora já tinha sido vacinada, eles só conseguem prejudicar o presidente. Eles têm, assim, uma capacidade de prejudicar o presidente, que se eles soubessem, eles sairiam das redes. Então seria muito mais inteligente pegar as boas ações, não importa de quem sejam, tomá-las como do país, né, como sendo do país, e todo mundo, né, segue junto, entendeu? Então, assim, a ignorância desse pessoal que circunda o presidente é que está jogando holofote em cima do Dória. Se não fossem tão radicais, estariam aproveitando o trabalho que foi feito, né, em São Paulo, para trazer como sendo um trabalho de todo o Brasil, entendeu? Então, assim, falta inteligência emocional. E olha, que eu tenho sido uma das poucas, né, que sustentam que não tem elemento para afastar o presidente, que não tem crime de responsabilidade, defendo a pauta, né, desse tratamento da doença com medicação. Então, assim, eu não sou uma pessoa que leva essa questão do seu ponto de vista ideológico. Agora, essa postura radical só prejudica o próprio governo, entendeu? Desculpa, não queriam a vacina, aí depois querem todos os frascos. Essa vacina não presta. Não, a vacina fomos nós que financiamos. Então tem que se decidir, porque isso gera uma instabilidade, gera uma falta de confiança, né? E acaba levando à ridicularização. Então, assim, o que o governo ganha expondo essa senhora que foi a primeira senhora vacinada? Nada. Então, esses seguidores do presidente têm que aprender a ser um pouco mais inteligentes. Eu não falo isso para o mal, eu falo isso para o bem. Está ganhando força a pauta do impeachment. Eu digo aqui, repito, já disse, não tem crime de responsabilidade, mas estão criando caldo de cultura, e os seguidores do presidente são os que mais estão ajudando na criação desse cenário. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, nós estamos no final do nosso debate, então eu vou aproveitar já que a deputada está já com o microfone aberto, dando a ela 2 minutos para suas considerações finais sobre o assunto e também falando aí as suas mídias sociais para que o pessoal possa segui-la. Bom, no Twitter é Janaína do Brasil, né? Em regra eu me manifesto primeiro no Twitter, depois eu passo para as outras redes. Todas as postagens são minhas, né? As palavras são sempre minhas, não tem assessor que trabalha, então, para o bem ou para o mal, quando eu acerto ou quando erro, a responsabilidade é minha. Quero aproveitar esse momento para dizer que não importa se temos ou não temos vacina, não importa se temos ou não temos remédios eficazes, espero que logo tenhamos também o soro. O que importa é que sejamos todos responsáveis. Estamos diante de uma doença grave, sim, de uma doença traiçoeira, de uma doença que evolui muito rapidamente, e o doente sequer percebe e começa com uma falta de ar insuportável. Então, mesmo com vacina, mesmo com medicamento, mesmo com soro, é necessário seguir tomando os cuidados, até para que a sociedade possa voltar a funcionar, né, seguir com o trabalho na parte econômica, voltar às aulas, porque as crianças já estão padecendo do seu ponto de vista da rigidez mental e emocional. Então, depende também de cada um de nós. É isso, 2021 com muita saúde e responsabilidade. Obrigada pela oportunidade. Boa semana para todos. Maravilha. Ô, deputada, como a senhora falou antes, não usou os 2 minutos de tempo, eu vou colocar aqui a colocação de uma ouvinte e lhe dar a oportunidade de responder. Harsh, a pessoa diz assim: a Janaína tem raiva dos bolsonaristas porque a criticam por ela não ter convicção em nada que fala. Tá contigo aí 30 segundos para sua resposta, para sua tréplica. Não, é o contrário. Eu tenho muita convicção em tudo que eu falo, muita convicção. E eu não digo amém, nem para Bolsonaro, nem para Dória, como nunca disse para Lula, né? Eu nem endeuso, nem demonizo pessoas. O que eu gostaria era que os bolsonaristas percebessem que eles estão fazendo com Bolsonaro o que os petistas fizeram com Lula. E isso levou Lula para a cadeia. Então eu estou tentando resgatar um pouco de racionalidade, justamente porque eu tenho convicções. É isso. Maravilha, deputada. Muito obrigado pelas suas palavras. Marco Brito, 2 minutos aí para suas considerações finais. Bom,
acho que os pontos importantes que foram debatidos aqui já deixou claro que nós temos opiniões diversas em muitas questões, mas nós respeitamos a diversidade dessas ideias. O que nós fazemos é questionar e colocar os nossos pontos sobre isso. Isso tem que ficar claro até para a moça que foi falar aí sobre a questão da doutora, né, da Janaína. Eu penso da mesma forma, eu tenho divergência sobre questões, mas eu tenho até que respeitar isso, né, que é o tratamento. Se você quer fazer, você faça. Eu tenho um amigo que é pastor e ele falou que ele fez o tratamento com hidroxicloroquina sem precisar, nem ficou doente e tal, a família dele ficou, só que ele não vai tomar vacina, porque ele não acredita, ele é negacionista nesse caso. Então, é o extremo da esquerda e da direita, da direita e da esquerda, que eu também concordo com você na sua fala, que existem mesmo, né? Não tomam de forma alguma. Eu acho que se o médico prescreveu, entre eu e o médico é o médico. Na questão do nosso médico aqui, eu já falei antes, é o pesquisador, é o cientista que vale mais do que a fala dele, que eu discordo da fala dele porque ele não fez o apontamento que eu tinha dito. Quer dizer, na questão também do presidente, eu acho que existe todos esses problemas. Os seguidores do presidente, a gente tem que pensar também, doutora Janaína, quem são esses seguidores? Porque segundo muitas discussões, são o próprio grupo que está ao lado dele o tempo inteiro e que incentiva o povo a falar essas loucuras também. Então, o povo que está muito do lado dele, ou seja, sentado na cadeira com ele, que é o filho e outras pessoas. Então, para segurar esse tipo de mente, só se o Bolsonaro parasse de andar com eles. Então é muito difícil. Precisa haver um outro grupo. Dizem que a gente tem os 5 pessoas, a média das 5 pessoas que andam com a gente. Então você deve estar imaginando quem são essas pessoas que têm andado com o Bolsonaro. Então todas essas relações precisam ser pensadas. Eu sou a favor aí do que o Dória fez. A forma como ele agiu nesse caso, eu não voto no Dória, não acredito nas pautas como ele trabalha, a forma como ele trabalha, mas nós temos que concordar que ele acertou aí na questão da vacina. Então isso tem que ser pontuado. Eu acho que o governo precisa parar, pensar e ver que o Brasil é mais importante, mas infelizmente estão pensando muito mais na eleição de 22 do que no povo brasileiro hoje. E isso tem causado todo esse caos. E a gente tem que ser condizente com o que tem acontecido, né? Eles estão... Não é só a politização, é quase uma questão de desumanidade mesmo essa briga, né? Esquece o mais importante. Então a gente tem que pensar nisso também, porque politização vai ter em tudo, né? Nós estamos sentados aqui e estamos politizando. Então nós temos que pensar nisso. Redes sociais? Professor Marco Brito, @gmail.com. Maravilha, deputado Gilberto, até 2 minutos para sua consideração final. Bom, Cláudio, primeiro, uma alegria muito grande poder estar falando aqui com a deputada Janaína, quer dizer, participando do debate juntamente com ela, com o doutor Marco também, não é? Muito obrigado, isso realmente enriquece o debate aqui na Rádio Vida. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite, para estarmos aqui. E é claro que, a partir de amanhã, nós vamos ter uma nova pauta de imprensa. E o pessoal vai dizer o seguinte, é obrigado ou não é obrigado tomar a vacina? Vai ser isso agora. Fato. Bom, daqui um pouco, a Covid agora acabou, porque tem a vacina e tal, agora é obrigação. Vai ser obrigado ou não vai ser obrigado? Então, eu vejo, por exemplo, o pastor quando diz, eu não vou ser obrigado. Agora, gente, aqui pra nós, hein, se a pessoa não quer tomar, eu acho que a gente tem que respeitar o direito dela também. Correto? É aquele, né, meu corpo, meus direitos, é um pouco isso. Percebe? Eu não quero tomar vacina, então não toma agora. O que não pode fazer é daqui um pouco começar uma nova pauta obrigando, não, tem que tomar, porque nós vamos criar um clima pior ainda no Brasil, gente. É hora de muita paciência, é hora de muita tranquilidade, é hora de realmente passarmos a olhar um pouco para frente, porque do jeito que nós estamos indo, nós estamos olhando para trás e o Brasil está ficando para trás. Isso no cenário nacional, no mundo. Agora, por quê? Porque não há uma conscientização, não há um equilíbrio, tá? E o pessoal quer muitas vezes só fazer barulho. Então, gente, volto a dizer, vamos embora pra frente, vamos torcer pro Brasil voltar a crescer, vamos torcer pro Covid ir embora de uma vez por todas, tá? E vamos imaginar um Brasil melhor, que começa na nossa casa, começa com cada um de nós, quando nós passamos pra frente o negócio dos fake news. Eu, por exemplo, o Cláudio vai perguntar daqui um pouco, as suas redes sociais, sinceramente, Cláudio, talvez você possa dizer por mim, que pensa um negócio que eu não mexo, não vejo, não sei, eu realmente sou um analfabeto nesta área. Eu já tô com 9 eleições, já sou um político antigo, então, infelizmente, agora, vocês precisam me ensinar, eu quero ver com a Janaína aí como é que ela me ensina uma hora dessa, pra ser tão famosa assim com o negócio das redes sociais. Eu admiro as redes sociais dela, não é? Mas eu acho que os assessores dela são mais ajeitados. Mas ela já falou que não é ela mesmo que faz. Não tem assessor, não é ela mesmo que faz. Quem faz. Então, gente, parabéns, muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, que Deus abençoe, bora pra frente e vamos torcer para um Brasil melhor a cada dia. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje.
Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, o tema de hoje é com relação à questão da saúde, né? Nós tivemos aí na semana passada a informação de que lá no Amazonas começa um caos, uma vez que não havia o oxigênio. O assunto se evolui, na realidade hoje a pauta é o Covid, não tem como a gente fugir, porque é um problema que não é nem iminente, é um problema real, é um fato, é algo que está acontecendo no Brasil e no mundo, então é um fato que nós temos que nos atentar. Então eu quero agradecer já a audiência de todos os nossos ouvintes. Hoje o número de participações, volume de participações foi absurdo, eu diria que nós batemos o nosso recorde em termos de número de participações. Então, muito obrigado a você que é nosso ouvinte, você que faz a nossa audiência. Com relação ao tema em si, eu quero começar dizendo o seguinte: me preocupa todo tipo de radicalismo. Eu já falei isso em outros programas e quero reforçar hoje. Todo tipo de radicalismo, ele é perigoso. Principalmente quando nós, em nome desta defesa que nós fazemos para um lado ou para o outro, a gente acaba muitas vezes não percebendo e a gente acaba faltando com a educação. Então eu quero fazer essa consideração no final de algo que aconteceu no início do programa e que com muita ponderação eu ouvi e deixei para o final do programa para fazer a minha consideração. Nós começamos o programa e o doutor Loyola, ele já inicia o programa dizendo o seguinte: o tema escolhido pelo programa já é de um canalha. O tema já é escolhido e já detonou. Então eu acredito que esse tipo de defesa, e aí tô junto com a deputada Janaína, com o deputado Gilberto, quando falam sobre o radicalismo, já é um posicionamento coercitivo. É um posicionamento que não contribui para o debate. Para o bom debate é colocar as ideias, é legítimo colocar as ideias, mas nós temos que tomar cuidado, porque a gente vai para um radicalismo tão grande que a gente acaba criando muros que são intransponíveis. Então o que precisa no Brasil é a gente começar a entender que todos os assuntos podem ser discutidos, eu posso falar tudo o que eu quiser, mas não da forma que eu quiser. Porque do outro lado também tem pessoas, tem seres humanos que precisam ouvir. Um outro grande problema que nós vivemos no Brasil é de a gente defender o que nós pensamos com base naquele que nós acreditamos. Se eu acredito no Bolsonaro, e é legítimo acreditar no Bolsonaro, eu vou lá, eu defendo com unhas e dentes, eu pego pau, pedra, eu quebro todo mundo, porque eu acredito no camarada. Assim como se eu acredito no Lula, portanto eu não acredito no Bolsonaro, eu faço o inverso. Eu desmoralizo quem está do outro lado, eu arrebento quem está do outro lado, não respeitando o mínimo das opiniões. Então eu faço essa ressalva já no início da minha consideração, exatamente para que você que está me ouvindo pense nisso. Muitas vezes nós defendemos, e é legítimo, né? Tudo que meu pai falava eu defendia. Só que quando eu era mais molequinho, mais novinho, eu defendia assim com unhas e dentes. Se alguém dissesse que meu pai era feio, eu brigava forte. Por que não? Meu pai, como é assim? Meu pai é feio, meu pai é lindo. Porque a gente é pequenininho. A gente vai crescendo, a gente vai tendo senso crítico. E o senso crítico, ele é importante, ele é fundamental, até para dizer para aquele que nós temos como nosso herói: olha, papai, o senhor errou nisso, o senhor errou naquilo, não era melhor ir por aqui, não era melhor ir por ali, e não há falta de respeito nenhuma nisso. Isto é a construção de um relacionamento saudável em qualquer instância. Quando se fala da política, mais ainda, nós temos que ter este convívio com opiniões divergentes para que nós possamos encontrar o equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos. Com relação ao tema especificamente, se a culpa é do Bolsonaro ou dos prefeitos e governadores, eu creio que na realidade todos acabam tendo um ponto de responsabilidade, né? Todos acabam sendo responsáveis por alguma ponta nisso. Agora, eu diria que é o contrário, responsabilizar A ou B ou C é que acaba sendo uma atitude de irresponsabilidade. A culpa é do presidente. Pô, mas só do presidente? Então todo mundo é santo, só o presidente errou. A culpa é dos prefeitos e governadores. Poxa, mas será que também não tem lá empresário? Não, empresário que superfaturou e assim por diante. Ou seja, são tantos fatores envolvidos que é leviano nós apontarmos apenas um como culpado. Eu acredito que se o YouTube, o Facebook e o Instagram nos desse a opção de 3 respostas, não fosse apenas 2, e nós colocássemos assim: Bolsonaro, governadores e prefeitos, ou ambos, é capaz de o ambos ter dado um número grande aí. Ou seja, porque todos nós somos responsáveis. Acho que o princípio da autorresponsabilidade é algo bonito, que nós temos que olhar e falar: não, peraí, errei aqui, vou corrigir, vou consertar, porque quando a gente tem a convicção de que nós nunca erramos, meu amigo, tome cuidado, porque na realidade você deve estar errando muito, mas o teu ego está tão elevado que você não consegue admitir o seu erro. Então ouça todas as opiniões, ouça todas as considerações e faça um equilíbrio de todas elas, para que você não seja, como que é, boiada, manada, ou seja lá o que for, manada, né, que falam, né? Manada. Para nenhum dos dois lados. Ou seja, que você tenha senso crítico e possa analisar a política de uma forma mais
mais saudável. Que o nosso programa tenha te ajudado. De qualquer forma, aqui no Instagram aumenta o número daqueles que dizem que a culpa são dos governadores e prefeitos, chegando a 89%, ou seja, praticamente 90% da nossa audiência dizendo isso. Temos a Word Cloud hoje. Word Cloud, a culpa é do governador. Essa foi a mais citada. A segunda mais citada, culpa dos prefeitos. E a terceira mais citada, mídia esquerdista. Tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Todos na tela? Deputada na tela, deputado Marco Aurélio, todos na tela, dando tchauzinho pros nossos ouvintes aí. O deputado já tá chique com a sua máscara verde do Brasil. Ou do Palmeiras. Também. Do Brasil e do Palmeiras. Vamos embora pra frente. Forte abraço a todos, que Deus te abençoe. Isso e até explica amanhã. a nossa divergência. Valeu. Você ouviu o Debate da Vida com